sobre o exame físico da pele ou exame físico tegumentar. Primeira coisa, você deve ter a semiotécnica de inspeção e palpação. O que é? É você olhar a ferida, fazer uma vistoria e apalpar para você ver a cor, a temperatura, a umidade, a textura, a espessura, ver se tem edema, fazer os testes, o teste do cacifo que indica os parâmetros e que avaliam a localização e distribuição, né, as intensidades e consistências das feridas. O material necessário é você pegar uma lanterna, um lente de aumento, um régua pequena e luvas descartáveis. E com isso, você deve preparar, colocando o paciente em decúbito dorsal, ficando examinando ao seu lado direito. A sala deve estar adequada, aquecida e silenciosa. E não perder, devemos manter a privacidade do paciente e higienizar as mãos. Nesse exame físico, assim como a cor, a temperatura, a umidade, a textura, a espessura e edema, devemos olhar a mobilidade. Mobilidade que corresponde uma mobilização fácil de hipoderme e derme contra os planos adjacentes, mobilidade e diminuída quanto não consegue deslizar a pele sobre estruturas vizinhas, como no edema. E também avaliar o turgor, que classificar se a ferida está desidratada, se ela está, como ela pode ser classificada, firme, pastosa, se ela está frouxa. Também olhar a vascularidade, esquimose, hematomas e demais lesões. Então, muitas das pessoas, e ao avaliar esse exame, devemos ter muita cautela, porque é um exame físico. Então devemos ter muita aptidão, devemos ter muita cautela, uma vistoria adequada, fazer com paciência, pois você deve olhar, palpar e entender aquela situação, o que você está fazendo. Vou explicar como deve realizar o exame físico de pele. Estamos aqui com o paciente seu José, de 40 anos. Vamos realizar a inspeção e a palpação no paciente. Materiais necessários: lanterna clínica, lente de aumento, régua direito. Preparo: o paciente é posicionado em decúbito dorsal, ficando o examinador do seu lado direito. A sala Vamos fazer a avaliação da cor da pele, avaliar a temperatura em toda a extensão corporal, avaliar a umidade, a textura, a espessura, avaliar se há edema no local. Olá, meu nome é Luciano, hoje eu vou falar sobre avaliação de feridas. Um enfermeiro, ele precisa avaliar o aspecto da ferida e todas as suas características individuais para decidir qual é o melhor tratamento para cada ferida. Pois o tratamento que é eficaz para uma ferida pode não ser e provavelmente não será tão eficaz para outro tipo de ferida. Isso varia de acordo com cada individualidade da ferida em questão. Eu vou falar alguns fatores que devem ser registrados para facilitar a avaliação da ferida pelo profissional. Primeiramente, a área de abrangência e extensão da ferida, ou seja, verificar a extensão da ferida, a área que ela ocupa, através de medida de extensão e largura dessa ferida, e também periodicamente fazer essa medida para acompanhar a evolução e a cicatrização. Outra coisa que é muito importante avaliar na ferida é a área adjacente.
que é aquela área ao redor da ferida. Deve-se observar se ela se encontra íntegra, se está lacerada, se tem presença de eczema, se tem celulite, se tem edema, se ela tem alguma sujidade ou algum corpo estranho. Então, tudo isso é necessário fazer uma avaliação. Deve-se verificar também o aspecto da lesão, que é um dos itens mais importantes na avaliação da ferida, que é verificar a presença de granulação na ferida, que é a criação de um tecido rosa em cima da ferida, o esfacelo, que é um tecido mole e não vascularizado. Geralmente, a maioria das vezes é amarelo ou branco, mas pode ser também marrom. E também pode estar em situação de necrose, ou seja, acúmulo de pele morta. E outro fator a ser avaliado é a presença do exudato. O exudato é aquela substância esbranquiçada, aquele líquido esbranquiçado que adere à ferida e pode indicar boa cicatrização ou não. Depende da quantidade, depende se ele é purulento, se tem presença de sangue, depende da quantidade, se tem muito ou pouco, e do odor. Então, o exudato ele pode indicar tanto uma boa cicatrização da ferida, quanto que ela não está cicatrizando ou evoluindo. Olá, continuarei aqui com alguns elementos que devem ser avaliados e registrados para garantir um tratamento adequado. Vou iniciar pela dor. Na pele encontramos uma variada rede de terminações nervosas sensitivas, nos permitindo a realizar estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos provenientes do meio externo. Deve ser levado em consideração todos os aspectos relacionados à dor, a existência ou não, o tipo de dor apresentada, se é pontada, queimação, ardência ou latência. Também o tempo, a intensidade, se cessa com o uso de analgésico, se vem acompanhada de sinais flogísticos. O outro elemento que irei abordar é a infecção. A pele ela representa uma barreira consideravelmente eficaz contra agentes patogênicos. Quando ocorre uma lesão, essa barreira é rompida, facilitando a penetração de agentes patogênicos. Os mais comuns são o estafilococcus e o streptococcus, que pode causar graves prejuízos à ferida e ao paciente, retardando o processo de cicatrização. Deve identificar os sinais clínicos de infecção, como a presença de exudato purulento com odor. É imprescindível avaliar e registrar a presença dos sinais de inflamação, rubor, calor, edema, febre. E o outro elemento é a evolução, que na evolução a maioria dos serviços especializados em tratamento de ferida possuem protocolos bem delineados com formulários apropriados com informações de estudo geral de saúde do paciente, proporcionando uma evolução à resposta do tratamento proposto e possibilitando o detalhamento do aspecto da ferida. Todos os itens acima descritos eles devem constar no registro diário da evolução da lesão. Em um modo geral, a característica do tecido encontrado na ferida nos mostra a recuperação ou a piora da ferida, com potencial de impedir novo crescimento celular, dificultando o processo de cicatrização. Alguns tecidos eles podem ser vitalizados quando vascularizados. Apresenta-se cor viva, clara, brilhante e sensível à dor. Muitas feridas podem apresentar tecidos mistos, devendo ser levado em consideração o tecido predominante no leito da lesão. Como deve ser uma avaliação prática frente a uma ferida? Primeiro vamos avaliar a região perilesional dessa lesão. O que nós vemos de alterado nós podemos ver o ressecamento da região perilesional, o ressecamento ao redor dessa ferida. Aí vamos ter que hidratar essa lesão com os hidratantes que são
padronizados por cada instituição. Vamos ao seguinte, para as bordas, onde podemos ver nas bordas o que há de alterado. A maceração de bordas, nós temos também a elevação das bordas, a hiperqueratrose, o ressecamento nessas regiões, onde vai ser preciso realizar o debridamento. Vamos lá para o leito da lesão. O que vemos de alterado? Nós vemos o esfacelo em bastante quantidade, onde vai ser preciso ser retirado. Nós temos também um tecido de granulação. Temos também um pouco de epitelização. Como é o exudato, em média e alta quantidade, purulento e também é sinal de infecção, onde o paciente tinha muita dor, edema local e a cicatrização não estava acontecendo.